Pode tirar. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Estão me ouvindo aí atrás? Ah, que ótimo. Que Deus possa continuar nos abençoando. É muito bom estarmos aqui para engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Eu sei que Deus, Ele tem algo muito forte para as nossas vidas. Eu sei que você não está aqui simplesmente porque alguém te convidou. Coloque isso na sua cabeça. Não foi um mero convite. O Espírito de Deus queria falar com você, Ele queria ministrar algo no seu coração. E eu sei que Ele vai falar no seu coração, como já tem falado. E quando Ele falar, não endureça o teu coração. Ouça o que Ele tem para falar. Amém? Nós estamos numa campanha de fé, culto fé. Mas nós estamos aqui trabalhando também com cura e libertação. Porque o culto fé, ele tem uma extensão de aumentar a minha fé, para que eu possa ser curado e ser liberto. Sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé, para que os sinais possam acontecer. Sabe, amados, e a nossa pregação, ela não pode só se consistir em apenas meras palavras. Mas ela também tem que se consistir no poder de Deus manifesto na vida dos homens. Para que o povo possa crer que Jesus Cristo vivo está. E Ele está. Então, quando nós falamos que aqueles que creem em Jesus, os sinais vão acompanhar, eu creio que os sinais vão acompanhar. Eu creio nos poderes, poder e maravilha de Deus, sinais e prodígios que nos cerca, que nos acompanha. Que Deus possa abençoar todas as pessoas que nos visitam hoje. Muito obrigado. Você que está aqui hoje, você que nos acompanha pela internet. Cada um seja abençoado de forma especial em nome de Jesus Cristo. Eu vou pregar um texto bem interessante que está nos 4 evangelhos. Ou melhor, nos 3 evangelhos, está em tanto Mateus como Marcos e também Lucas. Cada um tem uma visão, uma dinâmica diferente. Mas eu quero me ater apenas no versículo de Marcos, tá? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos 5. Vai narrar uma história de um endemoniado gerazeno. E o tema dessa mensagem que eu quero trabalhar com vocês é a libertação do gerazeno. A libertação desse que estava possuído por espíritos malignos. Marcos 5, a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, olha para o telão. Amém? Vamos lá. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra do Gerazeno. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre dia e de noite, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele. Gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Por Deus, ele começa a clamar: por Deus, peço-te que não me atormentes. E ele continua. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, sai deste homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali, pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada era cerca de
2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que estavam com os porcos, aqueles que tratavam dos porcos, fugiram e foram anunciá-los na cidade, pelos campos. Então o povo, olha que interessante, saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado aquilo, os fatos, eles começaram então a contar o que tinha acontecido. O que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. E continua. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes era possuído pelos demônios, ele pediu com insistência que Jesus deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou: vá para a sua casa. Observe que esse homem tinha família. Vá para a sua casa. Vá para os seus parentes. E conte tudo o que o Senhor fez por você, como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis 10 cidades importantíssimas daquela época. Aquele homem começa agora a proclamar aquilo que Cristo tinha feito em 10 cidades importantíssimas naquela época. Tudo que Jesus tinha feito por ele. E todos se admiravam. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Até aqui, vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque eu creio que o Senhor fala conosco, o teu Espírito Santo está aqui para ministrar em nossos corações. E queremos pedir ao teu Espírito Santo que possa trabalhar de forma especial em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu fiquei meio, não sei quanto a você, mas eu fiquei muito intrigado em relação por que Jesus permite os demônios entrarem nos porcos. Se você for estudar o livro lá de outros capítulos, na visão de Lucas ou na visão de Marcos, lá fala que esses espíritos malignos falam: por que você veio me tormentar antes do tempo? Aqueles espíritos sabiam que Jesus um dia iria lançá-los no lago de fogo de enxofre, que é o destino deles. Mas então ele tem um breve diálogo com Jesus e começa a falar: mas por que então Jesus permite que aqueles espíritos entrassem no porco? Há muitas explicações teológicas, há muitas coisas, e aquilo não testificava no meu espírito. E eu comecei a buscar um pouco a história desse povo que morava nessa região. E é tão interessante que ali existia um comércio muito grande de um sacrifício para um Deus pagão. E o maior sacrifício, o maior lucro era, sabe o quê? Os porcos. Os porcos então eram vendidos com a finalidade desse comércio para alimentar um Deus pagão. E que ele era sacrificado para esse Deus pagão. Então quando o espírito maligno fala: olha, eles já sacrificam esses porcos para mim, eles já são meus, porque a finalidade é para isso mesmo. Jesus então, quando ele permite aqui, ele está dizendo: olha, eu não vou apenas mudar a sua história, mas eu vou começar a mudar a história desta cidade também, através da sua vida. Então presta atenção, quando Jesus ele olha para você, ele não quer apenas mudar a sua história, mas ele vai começar também a mudar a história da sua casa, ele vai começar a mudar as suas finanças, ele vai começar a mudar a sua família. Ele não está interessado apenas em você, mas ele está interessado na libertação geral. E algo começou ali. Mas eu queria que vocês prestassem atenção na situação desse homem. Primeiro, esse homem descreve ele que era possuído por espírito imundo. E a Bíblia fala que esse espírito imundo
o colocava de formas terríveis. Esse homem habitava entre os mortos. Eu não sei quantos de vocês teve a oportunidade de ir no Egito. Alguém já teve a oportunidade de ir no Egito? Sabe aonde os pobres moram? E eles fazem questão de mostrar onde eles moram. Nos cemitérios. Mas não é só nos cemitérios que eles moram. Eles abrem as covas que são feitas e começam a morar ali dentro daquelas covas juntamente com os mortos. Será que tem algum sentido espiritual isso para nós também? O Egito, que simboliza o mundo, as coisas mundanas que cheiram a morte. Observa que esse espírito então colocava este homem andando pelo sepulcro, pelo cemitério. E esse homem já foi constantemente preso, acorrentado, mas ele arrebentava as correntes. As prisões não podiam então detê-lo. Esse homem era dominado de uma força sobrenatural, uma força sobre-humana. Esse homem também, ele estava isolado da sua casa, isolado da sua família, isolado de qualquer amizade, porque ele fala que ele andava dia e noite, gritando. Era um homem que não dormia. Experimenta ficar sem dormir 3 dias. Imagina uma pessoa que gritava dia e noite, andava pelo deserto, andava pelas montanhas, andava então agora também pelo cemitério, mas não era simplesmente andando, ele também se autoflagelava. Observa que esse homem então, ele pegava as pedras e também se cortava. Agora imagina você um homem que andava nu, gritando dia e noite, e nada poderia detê-lo, e que era todo flagelado. Imagina essa situação. Esse homem então andava, e todos daquela cidade já conheciam ele. Todos daquela cidade já sabiam a história dele. E de repente Jesus, ele vem mudando a história gradativamente. E a história agora não vai acabando simplesmente neste homem. Jesus agora tem um encontro com ele e pergunta: qual é o seu nome? Lógico que Jesus sabia qual era o nome daquele espírito. E eles em alto bom som dizem: somos legião. Ele responde como uma categoria dos soldados romanos. A legião é de soldados, eles sabiam disso, que era entre cerca de 2.000 a 6.000 soldados é uma legião. Então, o que estava morando dentro daquele homem, no mínimo, eram 2.000 espíritos malignos. E é tão interessante, que essa pessoa então, ela tinha um alto nível de legalidade espiritual para que aquilo acontecesse. Mas Jesus, ele não pergunta qual foi a legalidade espiritual que você deu para que as coisas entrassem na sua vida. Não. É tão interessante que esses espíritos então entram e falam: olha, nós já sabemos que somos condenados, mas não nos atormente fora do tempo. Ele fala: não nos lance no abismo. Se você olhar lá em Lucas 8:31, os espíritos falam: não nos lance no abismo. Eles falam a Jesus: olha, você veio nos atormentar antes do tempo. Está lá em Mateus 8:29, depois você pode ver. Ele sabe que o tempo de Jesus estava se aproximando, que Jesus Cristo iria quebrar o reino das trevas. Mas aquele homem, presta atenção, ele não ficou assim do dia para a noite. A Bíblia aqui não fala legalidade, não fala o nome desse homem. Sabe por quê? Porque Jesus não está preocupado com a legalidade ou o tamanho do pecado que aquele homem deu ou cometeu. Ele não está preocupado com o passado daquele homem. Entenda que Deus está falando para você: eu não estou preocupado com o que você fez ou o que você deixou de fazer no passado. O passado é daqui, dessa porta para fora. Eu estou interessado em mudar a tua história a partir de agora. Então eu não estou aqui para te acusar, falar: ei, você pecou, fez isso, 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 por
por isso que você chegou nesse nível. Não, Jesus está dizendo para você, não importa o que você fez, não importa o que você foi acometido, eu vou mudar a sua história, porque onde eu chego, eu transformo vidas, e não apenas você, mas também todos aqueles que te cercam. E Jesus vai agora olhando para aquele homem. Entenda, amados, quando nós recebemos Cristo, quando nós entregamos nossa vida a Cristo Jesus, a Bíblia fala claramente lá em 2 Coríntios 5:17, que as coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Dá uma olhadinha para o seu irmão e fala, quando você encontra Cristo, a partir de agora você é uma nova criatura. Entende o que eu estou falando para você? Se você é nova criatura, o seu pensamento agora é novo, a sua vida agora é nova, e tudo que você fez no passado já passou, e eis que Cristo vai fazendo, a partir de agora, coisas novas. Eu posso ouvir um amém? Coisas novas, amados, não importa, Ele transforma. Aí você fala, mas você não sabe do meu passado, mas a Bíblia fala algo sobre a sua vida. Quer ver o que ele diz lá em Romanos 8:1? Que já não existe condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não é diabo, não é pessoas, não há ninguém que pode te acusar ou te condenar, porque você está em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém? Mas muitas vezes nós apenas acreditamos no ministério de Satanás, o que diz lá em João 10:10. E nós começamos a viver exatamente isso de João 10:10. Onde fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E esse homem estava vivendo exatamente isso. Esse homem tinha experimentado o ministério de Satanás. A sua vida tinha sido roubada. A sua dignidade tinha sido tirada. Ele tinha sido roubado no seu relacionamento. Ele tinha sido roubado na sua vida. Mas agora não somente roubado na sua dignidade, mas esse homem também agora estava afastado de Deus e da comunhão de Deus. E agora Satanás estava tentando não apenas destruir a vida dele, porque o ministério dele é roubar, matar e destruir, mas agora Satanás também queria matá-lo, acabar completamente com a vida dele. Eu penso que esse homem não morreu com objetivo, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E é tão interessante que aqueles que cuidavam dos porcos viram a cena. Viram tudo que estava acontecendo. Algo vai começar a acontecer. O povo vai começar a olhar para você e falar, mas aquele ali é o Beltrano, alguma coisa está acontecendo com ele. Aquele ali é Ciclano, alguma coisa está acontecendo diferente com ele. Diz que o povo começou a aproximar dele, começou a olhar para o gadareno e falou, mas aquele homem que vestia, andava pelado, aquele homem que era todo cortado, vestido, sentado de sã consciência, o que aconteceu? E o povo foi aproximando. Entenda, o milagre na sua vida vai ser tão grande, que as pessoas vão se aproximar, e vai falar, o que aconteceu? E você vai levantar a sua voz bem alto, como esse que fora possesso, e vai dizer, Jesus transformou a minha vida, e pode transformar a sua vida também. Jesus tirou as cadeias desse homem, pode tirar as cadeias da sua vida também. Jesus mudou a história desse homem, pode mudar a sua também. Jesus restaurou o seu vínculo familiar, Ele pode também restaurar o seu vínculo familiar. Jesus restaurou a vida dele, porque o ministério de Jesus é este. O ladrão veio roubar, matar e destruir, mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Não é uma qualquer vida. Eu não tenho uma simples vida para você, eu tenho uma vida abundante, onde as pessoas vão ter que vir, e vão reconhecer, e vão ter que declarar, verdadeiramente, ela é minha,
ela é do Senhor, verdadeiramente Ele me segue, verdadeiramente aquele lá é do Senhor, verdadeiramente Ele é diferente, a vida dele foi transformada, porque o Senhor é com ele. Esse homem, outrora agora possuído por espíritos imundos, se tornou-se agora um grande evangelista. Esse homem, considerado como perdido, fora encontrado por Jesus. A salvação agora entra na casa dele, mas se estende para todas as cidades, como eu falei. A salvação agora de Jesus começa a entrar hoje na sua história. E aquelas pessoas falam assim: daí não pode sair nada de bom não. Deus vai mostrar, é daí que eu vou mostrar o meu milagre acontecer. Muitos que achavam que não ia dar certo, que não ia dar em nada, que nada poderia acontecer na sua vida, vão ter que reconhecer que o Senhor é Deus e Ele está contigo. Aqueles acharam que os seus sonhos já estavam perdidos, que as suas coisas já estavam rompidas, esses vão ter que ver, falar: ei, Jesus mudou a sua história, e eu creio, se Ele mudou você, Ele pode mudar a mim também. Jesus quer mudar a sua história. Mas para isso, até os demônios foram ao encontro. Ao desembarcar o homem possuído do espírito imundo, veio. Jesus hoje também está falando: você quer que eu mude a sua história? Vem. Você quer que eu transforme a sua vida? Venha. Você quer que algo aconteça na sua vida? Então tome o primeiro passo. O primeiro passo é vir a mim. Todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Não importa o que você tem passado, o que você tem vivido, ou o que você tem sentido. O único que é capaz de transformar o homem, o seu nome é Jesus Cristo. Eu não falo de religião, eu não falo de placa, mas eu falo de uma pessoa que mudou a minha história, que pode mudar a sua também, que transformou a minha vida, que pode transformar a sua também, que fez tudo novo em mim e pode fazer tudo novo em você também. Eu estou falando de um Jesus Cristo que foi morto sim, pelos meus pecados. Eu estou falando dele sim, que um dia foi rejeitado, foi desprezado. Eu estou falando dele sim, que um dia morreu, mas que ressuscitou e vivo está. E pode mudar a sua história, e pode mudar a sua vida. O meu Jesus não está morto, Ele está vivo. Ele está vivo. Então você que tem se encontrado nesse momento, você que tem olhado para a sua vida e tem falado: não tem mais jeito, eu já bati em tantas portas e as portas não se abrem. Ei, Ele está falando para você hoje: eu só quero um passo seu, vem. Para você que acha que o seu casamento não tem mais jeito, Ele fala para você: vem. Se até os demônios lhe submetem, por que eu não posso me submeter a Ele? E reconhecer que Ele é Deus. Se até os demônios reconhecem que Ele é o Filho do Deus Altíssimo, imagina eu. Então Ele te convida: vem, quero mudar a sua história.